Boa noite a todos. Com a bênção de Deus, havendo número legal, declaro aberta a 53ª sessão ordinária da 16ª legislatura deste Poder Legislativo, nesta noite, de 3 de outubro de 2017. Peço ao senhor vereador Edson Didio que proceda a leitura da ata. Ata da 52ª sessão ordinária do ano de 2017, realizada em 28 de setembro, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal. Por sua vez, de Sergipe, fizeram presente, sob a presidência do senhor vereador Alexandre Almeida Dias e os senhores vereadores José Raimundo Dacon, José Raimundo Jesus, Edson Jesus Reis, José Alessandro Santana Farias, Damares Vieira Cavalcante, Gil Santo Rosário, Jaci Silvino, João Ramalho Barreto Conceição, José Fedélia Félix do Reis, Pedro Jesus Santos e Rivan Francisco dos Santos. A seguir, precedeu-se a leitura da ata da sessão anterior, sendo aprovada sem qualquer contestação. Em seguida, foram apresentadas as seguintes proposições. Indicação 123 de 2017, indicação 124 de 2017, em seguida, deu-se início ao grande expediente, no qual o senhor vereador José Alessandro Faria falou sobre as indicações de sua autoria, solicitando que sejam tomadas providências em relação à construção de redutor de velocidade nas proximidades do antigo posto telefônico na esquina que dá acesso à quadra pós-positiva do povoado Saco do Camisa. Disse ainda que quando o colega vereador Gilson Santo Rosário se referiu a ele de forma pejorativa, chamando de palhaço, lembrou esta é uma profissão e que há um palhaço profissional representando os brasileiros no Congresso Nacional, como também na Câmara de Vereadores de Aracaju. O edil disse ainda que pouco lhe importa que acontece na Câmara dos Deputados. Chamou a atenção que dificilmente as pessoas falam bem dos deputados e os maus exemplos jamais devem ser seguidos. O edil falou ainda que respeita todas as pessoas que usam a tribuna ou as considerações finais. Referiu-se à fala do colega João Ramalho em relação à colega Adélio na sessão passada. Afirmou que as pessoas mais experientes também podem contribuir com a sociedade e que se houvesse brigas políticas, eles devem ser deixadas de fora do Poder Legislativo, pois a função do vereador é defender o povo. Falou também sobre os problemas com o esgoto do conjunto João Emílio, destacou que o colega João Amália pediu que as pessoas tivessem paciência, mas esclareceu o orador que as pessoas que vivem naquela comunidade não podem esperar mais, pois sofrem a cada minuto com mau cheiro, estão temerosas com doenças que aquela situação pode transmitir. Para o edil pouco importa quem construiu o conjunto, mas que quem errou, que pague pelo erro. No entanto, quem está no poder é Igor. E quem deve tomar as providências é ele, bem como sobre as indicações solicitadas, providências em relação ao esgoto da rua que fica próximo à casa do colega Gilson do Rosário, pois as pessoas sofrem muito com aquela situação. Falou também o orador que algumas pessoas criticam nas redes sociais, dizendo que ele não pede nada. Salientou que os próprios colegas disseram que logo nas primeiras sessões ele pediu tanto que vão durar os 4 anos. Chamou a atenção que muitas vezes, quando os vereadores clamam pelos problemas da comunidade, são taxados de inimigo do prefeito. E reconheceu que os recursos que o município recebe não tem
sido suficiente para tudo, mas tem entrado nas suas datas correspondentes. Indagou onde estão sendo gastos esses recursos. E mais, parabenizou e agradeceu o prefeito pela primeira-dama, bem como a Secretaria de Assistência Social pelo projeto de Comunidade Solidária que aconteceu no povoado Lagoa do Junco, mas comentou que é uma obrigação do município levar para o povo o que eles necessitam. E eles não podem vir para a cidade, que o poder público vai até eles, pois quando chega o ano eleitoral, tem pessoas que vão até a comunidade mais longínqua do município para buscar o jovem para emitir título de eleitor. O Edil disse ainda que tem pessoas que infelizmente acham que os vereadores da oposição não devem ter acesso à prefeitura ou espaços públicos. Destacou que, antes de fazer as suas indicações, procura as pessoas responsáveis para apresentar solicitações do povo. Afirmou em seguida que problemas da comunidade indagou porque o senhor vereador João Ramalho não trouxe questão do bueiro, que fica localizado na rua do Clube das Mães, já que mora próximo. O senhor vereador Gilson não trouxe indicação solicitando serviço de fichamento dos bueiros localizados por sua residência, porque apenas os vereadores da oposição é quem tem que trazer. Destacou que os colegas defendem quando diz que ele está aqui para defender o prefeito, mas é verdade, tem que ser dita e ouvida. Declarou que respeita a colocação dos colegas e refletiu que o colega Gilson, na última sessão, se referiu à eleição para o vereador como se fosse um concurso, mas refletiu que ele não deve saber o que é fazer um concurso, pois é para a vida toda. O Edil disse que se sente muito orgulhoso, pois passou dignamente com seus esforços para professor e está nesta casa como vereador, mas não sabe por quanto tempo. Disse ainda que nenhum vereador é pior que o outro, apenas porque tem vários mandatos. Nem considera o número de mandatos como atestado de vereador. Bom, mas como política, parabenizou o colega Gilson, que faz a política muito bem. Comentou que o vereador atuante é aquele que visita o município, que se interessa para resolver os problemas. Como o senhor vereador Ivan Francisco. Por fim, agradeceu a todos pela presença e sugeriu que as pessoas participem, que procuram seus vereadores representantes de demanda, pois respectiva do povo. Concluiu lançando desafio aos professores do município de Poço Verde que eles procurassem os respectivos representantes da Casa Legislativa e cobrassem os 5% da regência de classe. Depois o senhor vereador Edson de Jesus Santos afirmou que está muito grato a Deus por estar mais uma vez apresentando as demandas do município. Destacou que, infelizmente, muitas pessoas deixam de procurar o serviço público porque acham que vão ser maltratados de alguma forma, pois não votaram no prefeito atual. E os vereadores devem demistificar isso. Relatou que uma mãe procurou na clínica de saúde da família para que a filha fosse atendida, pois estava com febre, mas toda vez que se dirigia à clínica informavam para ela não haver médico no local e ela retornava para sua casa e observou que outras pessoas eram atendidas e observou aquela situação, refletiu que aquela senhora não estava sendo atendida por ser uma pessoa simples e com pouca instrução. Lamentou, pois o serviço público é para todos e de todos. Deve ser tratado igualmente. Refletiu também sobre algumas passagens bíblicas e destacou que Deus não olha o homem pelo que tem ou pela beleza exterior, mas pelo seu coração. Mas comentou que o governo municipal e o Sindicef possam fazer uma capacitação com os servidores trabalhando a humanização, para que possam acolher as pessoas sem importar com raça, condição política ou crédito. Disse ainda que os motoristas da clínica não estão recebendo diárias para levar os pacientes a Aracaju. E para não ficar com fome, estão voltando para o município, retornando para Aracaju, para buscar o paciente, gastando combustível do município. O Edil comentou que um funcionário, quando viaja, recebe diária, assim como os vereadores também recebem. Indagou por que os motoristas não podem receber. Onde está a humanização? Destacou que os motoristas não podem trabalhar
amarrado ao hospital, pois é uma função que é móvel e trabalha com muitas pessoas percorrendo o município. Outras cidades, quando necessário. Na oportunidade, o Edil falou sobre o decreto assinado pelo prefeito e comentou que o município tirou os monitores dos ônibus escolares e chamou a atenção que este é um serviço necessário, pois as crianças pequenas precisam do acompanhamento para evitar acidentes e manter a ordem entre elas, já que o Estado está obrigando as crianças a frequentar as escolas cada vez mais cedo. Reconheceu que o município precisa ajustar o seu orçamento, mas precisa priorizar as coisas mais importantes. Indagou se não poderiam ter diminuído gratificações de servidores ou de secretários. Disse ainda que apresentou uma indicação solicitando que fosse feita uma parceria com o governo para implantar um laboratório municipal com técnicos da própria cidade, para que os munícipes não precisem deslocar para outra cidade para fazer exames simples. Destacou que todos os meses o município recebe uma verba de aproximadamente R$20 mil para ser gasto com exames. Sugeriu que o município possa utilizar a licitação, que os laboratórios existentes no município possam participar e prestar esse serviço para a comunidade. Disse ainda que os vereadores não podem se acomodar enquanto as pessoas estão sofrendo. O orador acrescentou que não está cobrando o que o prefeito não tem condições de fazer, apenas para fazer discurso, pois está aqui para defender o povo. Indagou sobre a casa de apoio e destacou que afirmaram que ela seria em breve, e ele já está propagando um culto em ação de graça, mas até o momento ela não saiu. O Edil relembrou que foi aprovado um requerimento no início deste ano, solicitando que as escalas dos médicos e enfermeiros fossem publicadas no mural do hospital, como também na Câmara dos Vereadores, para que as pessoas possam saber quem são os médicos plantonistas e toda a equipe de plantão. Sugeriu que o senhor vereador Ivan Francisco, que é muito bom em comunicação, possa colocar até mesmo no site da prefeitura. Infelizmente, os vereadores estão sendo obrigados a buscar intermediação através do Ministério Público para conseguir a documentação solicitada. Na ocasião, o Edil falou sobre a agência de classe e as férias dos servidores que ainda não foram pagas e comentou: alguns colegas informam que os professores não receberiam as férias antecipadas, mas os demais do município. Ele lembrou que na época que o professor Caduda assumiu a secretaria, foi indagado se ele aguentaria a responsabilidade e as cobranças dos professores. Atualmente, o colega, a categoria, que está sem receber as férias há 2 meses, sem reclamar, sem se manifestar de forma. Até mesmo nas redes sociais, questionou em seguida o orador se o sindicato dos professores e dos servidores municipais irão deixar todas essas questões passarem despercebidas, como a questão da carga horária dos servidores da saúde. O Edil afirmou que os servidores da clínica lhe informaram que apenas lá está ocorrendo essas cobranças e vão entrar com ação na justiça para solucionar esses problemas. Disse ainda que os vereadores devem discutir todas essas questões, mas com respeito mútuo, e que defendam o povo, independentemente de quem seja o prefeito, e o lado político deve ser levado em consideração apenas nas eleições. Comentou que a população cobra os vereadores e eles têm que dar resposta, pois eles foram eleitos para isso. Continuou o senhor presidente, comentou, observando as colocações do prefeito e alguns colegas vereadores que costumam comparar gestões. Lembrou que o prefeito anterior, nos primeiros anos do mandato, não havia críticas em relação à sua gestão. Naquela época, o slogan não era eficiência e cidadania, mas cumpria as obrigações dele, enquanto atualmente o governo já está recebendo tantas críticas ao longo do início da gestão. E refletiu que talvez o resultado se dê por conta da propaganda demasiada que o governo municipal tem feito na sessão anterior. O Edil falou sobre a solicitação que fez a Secretaria Municipal de Obras para uma demarcação da faixa de pedestres, demarcações para os idosos deficientes e guardas municipais de trânsito. Disse que o estudo do local já tinha sido feito e que o serviço não tinha sido executado, porque estava faltando a tinta e a mão de obra necessária. Disse também que o SECAF, um morador, reclamava que a prefeitura não tinha retirado as bandeirolas que foram utilizadas no evento junino. O Edil também solicitou a limpeza
do campo de futebol do Povoado da Amargosa através de indicações e não foi atendido, apesar de ter solicitado através de contato telefônico diversas vezes ainda a construção de quebra-molas nas proximidades da escola da senhora Gorete, mas até o momento não obteve resposta. Destacou que na época do senhor vereador João Amália na Secretaria Municipal de Obras, o serviço fluía mais rapidamente. Disse ainda que observou que apesar das demissões recentes, alguns parentes dos vereadores que estão trabalhando nas secretarias continuar na prefeitura. E a população também deve acompanhar essas questões, pois além das coisas boas também tem acontecido coisas não tão boas. Em seguida, o senhor vereador Pedro disse que é com grande satisfação que está na tribuna fazer suas ponderações, apresentando as demandas por subvenção através do instrumento que lhes são ortogados. Fez uma análise retrospectiva à educação do município, que apresentou por uma greve de 3 meses, justamente na véspera do período eleitoral. Seguindo o edil, essa greve custou muito caro para a sociedade, de uma forma geral, sobretudo para os estudantes e pais de alunos, bem como para o secretário municipal de educação da época, o senhor Paulo Roberto Caduda. O edil relembrou que naquela época a Câmara de Vereadores se levantou contra a administração, bem como o senhor João Ramalho e Ivan Francisco, Jaci Silvino, que tomaram o partido dos professores. No entanto, ele estava na presidente da casa, assumindo a responsabilidade, mas também apoiando a causa dos professores, já que também faz parte da categoria, também é sindicalizado. Declarou que se afastou das lutas sindicais por ser hospitalizado pelos colegas de classe, hostilizado pelos colegas de classe, apenas por fazer parte do agrupamento político que constava no governo, e disse ainda que os professores levantaram contra ele e contra aquela tentativa de dialogar sobre os problemas. Na oportunidade, comentou que a greve deixou sequelas, como a redução das matrículas e os sábados letivos. Os vereadores devem estar atentos às matrículas, pois quanto mais aluno matriculado, maior o repasse da educação. Relembrou que, naquela época, muitos professores ocuparam o plenário com discurso, que o professor Caduda, até meados de 2016, era considerado o melhor secretário municipal de educação. Foi representado pela deputada Ana Lúcia na Assembleia Legislativa de Sergipe, mas no período da greve, o presidente do Sintese colocou toda a responsabilidade pela greve nas costas dele, sem qualquer chance para que se explicar. Disse ainda o edil que depois de muitos ser criticado, algumas pessoas reconheceram o valor de Caduda e completou dizendo que as pessoas devem ter muita coerência antes de fazer seus discursos ou críticas nas redes sociais para não cometer erros. O edil comentou que no mês de junho de 2016 o salário dos servidores que trabalham na Secretaria de Educação atrasaram e em junho, como o recurso não era suficiente para pagar todos, optou a pagar aos servidores da Secretaria e os professores ficaram para depois. E o resto da história todos já sabem, já conhecem. Segundo o parlamentar, os professores rebelaram com apenas 15 dias de atraso de salário, agora que está tanto tempo sem receber seus direitos, nada fizeram. Esclareceu que não está incitando uma outra greve e indagou que onde está a coerência do sindicato, mas comentou que por conta da greve os professores gozariam as férias do mês de agosto e em janeiro de 2016 até o momento não receberam os vencimentos referentes a este direito. Indagou onde está a coerência da administração. Por fim, disse que está tranquilo à espera que o secretário de Finanças pague os vencimentos e as férias dos professores ainda neste mês. Se for inteligente também, porque a regência de classe é que é um direito previsto em lei. E por não haver outros oradores inscritos para o grande expediente ou matéria a serem discutida ou votada na ordem do dia, deu-se início às considerações finais. Nas considerações finais, o senhor vereador Ivan Francisco de Santos comentou que as férias dos professores serão pagas junto com o salário dos professores do mês de
setembro. Afirmou que reconhece que a lei deve ser cumprida, mas relembrou que na época da aprovação da regência de classe foi aprovada de toque de caixa e repique de sino, tanto que nem deu tempo para o colega apresentar uma emenda obrigando ao gestor pagar este direito ainda em junho de 2016 e não a partir de 2017. Afirmou que o senhor presidente deve usar óleo de peroba na cara, pois não há como comparar a administração passada atual e ainda afirmou que o próprio participou da administração passada como secretário de assistente social e não sabe por que Cargas d'Águas resolveu mudar de agrupamento político, do qual fazia parte, pulando de galho em galho. O edil afirmou que não compreende também porque ele está falando sobre os empregos de familiares, de secretários e vereadores, à vista que ele tentou indicar pessoas para trabalhar na administração, inclusive familiares, e por não ter logrado êxito, rompeu com o grupo. Além disso, percebeu que os colegas que o antecederam na fala, muito disseram que os maus exemplos não devem ser seguidos, mas continua indagando os colegas para o confronto o tempo todo. Disse ainda que muito se falou do tempo da comunidade e refletiu que o mês de setembro é o 9º mês de gestão e fez menção à gestão da mulher, onde agora é o período que a criança estaria nascendo, que os colegas devem esquecer as mazelas e ficar de olhos abertos para as coisas boas que vêm acontecendo no município. Como exemplo, o programa de comunidade solidária já atendeu 300 pessoas contemplando serviço de emissão de documento, entre outros no contexto de saúde, educação e assistência social. Disse que os vereadores são ouvidos da sociedade, mas também deve reconhecer que está sendo feito para a melhoria das condições da vida dos poço-verdenses. O senhor presidente, por sua vez, disse que é lamentável ser chamado de macaco pelo colega Rivan Francisco, que explicou porque ele mudou de um grupo para o outro. Destacou que tem o compromisso como o que ele acredita e comentou que é muito próximo do ex-prefeito Tiago Doria. Na época de sua campanha, ajudou ele e o nomeou secretário de forma justa, o cargo ao qual ele dedicou-se ao máximo, trazendo resultado apenas para a administração, mas também para a sociedade. Após 2 anos de gestão, ele estava passando por alguns desconfortos administrativos e disse que não gostaria de ficar no cargo e pediu para que fosse nomeado secretário adjunto, pois gosta de trabalhar na área da assistência social. Depois de um ano como secretário adjunto, pediu a exoneração do cargo e na época explicou ao prefeito os motivos que levaram a sair do cargo, bem como o grupo político. Disse ainda que as pessoas devem observar a postura do colega Rivan Francisco durante o mandato passado, enfatizou cumplicidade com o governo que estava na época e refletiu se o compromisso dele era com a população ou com outras situações que não cabem a serem discutidas nesta casa. O senhor presidente comentou que tem compromisso com o que diz, mesmo dependendo do emprego para alimentar sua família, pediu a exoneração logo no início de 2016, enquanto outros vereadores mudaram de lado às vésperas das eleições. Disse ainda que, quando decidiu mudar de grupo político no dia da convenção, fez um discurso em que afirmou que votou para este grupo e que gostaria de permanecer nele estes últimos dias de suas vidas. Mas, naquele momento, não imaginava que ia acontecer depois, pois o líder majoritário do grupo, que ele admira, não tinha mudado alguns conceitos. E ressaltou que o principal motivo de sair do grupo foi a falta de compromisso do líder com os aliados, que prometia certa situação e depois não cumpria. Isto aconteceu com várias pessoas. Segundo o parlamentar, a diferença de votos que o prefeito Igor obteve nas eleições foi resultado de pelo menos 1.000 eleitores que se revoltaram com a administração passada, mas os eleitores fossem feitos hoje, talvez o resultado não fosse o mesmo, pois essa mesma pessoa decepcionada com a sua administração. E mais, comentou que para ser vereador, a pessoa deve ser inteligente e estrategista. Como vereador, ele utiliza a pesquisa para saber que as políticas
denotam que a administração não está tão popular, como tem sido dito por aí. Disse ainda que na época que mudou para o grupo de Tiago Dória, indagou que sua esposa ele o apoiava nessa decisão. Ela não titubeou, haja vista que é fato que após vencer as eleições, o líder majoritário do grupo Boca Branca se retira para Aracaju e só retorna faltando 6 meses para a próxima eleição. Disse ainda que ele e a esposa vêm de uma política de esquerda, do Movimento Sem Terra, entre outras vertentes. E quando procurou Tiago Dória, a única condição que ele impôs foi ter respeito, pois ele possui a formação e competência na época. Tiago Dória o convidou para pedir daquele dia ser um coordenador de campanha dele e ele cuidava dos carros de som, controle de combustível, entre outras coisas. Além disso, houve uma convenção em que ele e César Lê participaram. Enquanto ele foi mencionado, as pessoas aplaudiram e ele se sentiu muito emocionado e lisonjeado, correspondendo à sua expectativa profissional, e ele respondeu, e ele resolveu mudar, por conseguinte, o senhor vereador Edson Jesus lembrou a questão do suicídio, qual ele tratou na sessão anterior, destacou que viu nas redes sociais um trabalho que foi feito nas ruas recentemente. Este tema parabenizou a idealização da iniciativa, bem como a prefeitura que apoiou este movimento. E mais pediu que esses eventos não fossem feitos apenas em setembro, mas que continuassem nos outros meses, pois muitas pessoas do município sofrem com depressão e doenças psicossomáticas e que o poder público realize palestra com psicólogo e psiquiatra do CRAS, que abrange toda a sociedade, pois é muito triste quando uma pessoa desiste de viver, jogando a sua própria vida, deixando sequela nas famílias. Sugeriu que esse tema seja trabalhado nas escolas, identificando se existe algum aluno que estejam passando por problemas familiares, que o problema seja logo resolvido. Disse ainda que não está nesta casa tentando denegrir a imagem do prefeito, mas apresentando as reivindicações da população, e faz questão de falar e agradecer quando suas indicações são atendidas, e destacou que uma cidade melhor, mas reconhece a crise em que passa o país. No entanto, se cada vereador fizer a sua parte e buscar soluções para os problemas dos municípios, os problemas do município não melhorar para todos. Se puder melhorar, vai enaltecer a todos que estão nessa casa. E quando ele aborda alguns assuntos, é porque as pessoas lhe cobram. E concluiu, reafirmando que continuará defendendo o povo até o dia que for necessário, pois quando não precisar, ele se calará. A seguir, o senhor vereador João Ramalho Conceição disse que tem muito carinho pela colega Délia, pois sempre respeita mutuamente, e apesar de praticamente fizerem parte do mesmo grupo político, contrário, admira mais, é uma pessoa que chegou a ocupar postos políticos muito importantes na cidade de Poço Verde. Disse ainda que não chamou a colega de velho, o senhor vereador José Alessandro quis colocar a palavra na boca dele, e considera muito sério tentar colocar o que pensa na boca dos outros. Disse ainda que tem maior respeito pelas pessoas idosas, apesar de não considerar a colega como uma, pois é uma pessoa muito ativa, que trabalha, viaja, dirige, entre outras coisas. Se retratou publicamente com se a colega, caso ela tenha se sentido ofendida, e disse que não teve a intenção de maltratá-la, pois além de respeitá-la, considera um crime maltratar uma pessoa que está na terceira idade. O edil disse ainda que achava que o colega José Alessandro traria uma mensagem de esperança, paz para o plenário. Aí até o mesmo criticou o comportamento dos vereadores da Câmara de Lagarto, mas seu discurso não está condizente com o que falou. Está obrigado aos colegas a dar a resposta que incitou. Por outro lado, em relação ao salário dos professores, o edil destacou que o repasse do governo, que entrará amanhã, a quem o valor da folha, e as críticas feitas ao sintético, edil comentou que os colegas têm todo o direito de fazer, já que fazem parte do sindicato e estão representando os professores nesta casa. Disse ainda que foi o líder José Everaldo quem deu a oportunidade, o pai do senhor vereador Alexandre Dias, e ser vice-prefeito.
e prefeito da cidade. E disse ainda que, na época da convenção para a escolha do candidato, praticamente foi imposto para que o líder fosse retirado o nome do saudoso João Pedro para colocar Jonas Dias. E mais o edil colocou o do ex-vereador Jonas Dias, pai do presidente da Câmara, várias vezes como apoio do líder, bem como foi solicitado. Ambos têm muita consideração um pelo outro. E em seguida, o senhor vereador José Alessandro comentou que não se preocupa com o colega João Ramalho, pois não acredita que colocou palavra na boca dele, mas ouvirá novamente o áudio da sessão para verificar qual foi a palavra que induziu a questão da velhice. Disse também que o colega afirmou logo no início de sua fala, dizendo que Dona Adélia não havia tomado o remédio dela, e comentou que é uma falta de respeito por parte do edil. O orador afirmou também que trazer reivindicações da população não é jogar pedras no prefeito. Lamentou que o colega João Ramalho faça esse tipo de declaração. Ainda diga que não está nesta casa para defender o prefeito. Disse ainda que nem ele, nem o colega Pedro de Jesus são representante exclusivo dos professores, mas a população possuverdense e os votos de quem os dois edis obtiveram, junto certamente com o colega, a 20 votos de professores. Não chegou a 20 votos de professores, mas ele não vai deixar de defender a categoria, bem como não deixará de apoiar os demais servidores, pois o que está percebendo é que os sindicatos estão apoiando o que o prefeito determina. Relembrou que a Assembleia dos Professores tomou certa decisão, mas a diretoria interveio para que os professores não paralisassem as aulas na sexta-feira. Destacou que o que é decidido em Assembleia não pode ser retirado. O edil comentou que é uma falta de respeito dos colegas vereadores da bancada a situação chegarem atrasar na sessão às 19h20 e saírem às 20 horas. Disse ainda que o colega João Ramalho tem cara de madeira e o colega Rivan Francisco é que tem que passar óleo de peroba na cara dele. Os dois vereadores colocam adjetivo nos colegas. Edson, como guardião do livro, o pastor, e ele se refere como defensor do agricultor. E o senhor presidente Alexandre não pode dar adjetivo ao grande líder. Mas contou que antes de mudar de grupo, Alexandre conversou com o ex-prefeito Tiago Doria, agradeceu a oportunidade e disse os motivos pelos quais estava mudando de lado. Um ano antes, afirmou ainda que o senhor vereador Gilson Rosário indicou muitas pessoas para cargos e comentou que talvez tenha sido por isso que ele tenha passado no vestibular. Contou que as pessoas estão vendo quem é quem, e se ele continuar nesta casa, será bom. Mas se não continuará vivendo a sua vida, continuará vivendo a sua vida, pois ele tem seu emprego concursado, mas o colega, a cada 4 anos, tem que se virar para continuar nesta casa. Comentou que em um dos comícios, num período eleitoral, o líder do Grupo Boca Preta, o senhor Antônio Doria, que apoiava outro candidato a vereador, dizia que não era para as pessoas votarem nele, porque ele nasceu no Grupo Boca Branca. E destacou que ninguém nasce Boca Preta ou Boca Branca. Afirmou que em Palanque está no grupo, por conta de um ex-aluno de Tiago Doria, mas reconhece que no último ano ele não foi um bom gestor e ninguém pode dizer que a gestão dele foi completamente ruim. Disse ainda que há um risco de uma nova greve no primeiro ano do mandato de gestão eficiente, mas não quer dizer que ela acontecerá. E mais, comentou que a Braúna Boca Preta, que era Gilson Rosário, caiu para segurar uma árvore tão grande, é preciso uma raiz forte, e ela se chama José Alexandre.
e fará de tudo para ajudar a população. No entanto, quando a administração fechar as portas para os vereadores, também está fechando para a comunidade. Comentou que espera que possa continuar fazendo o trabalho dele de maneira simples para ajudar a população. Contou ainda que deixou claro que estaria contribuindo no grupo Boca Preta, mas não votaria em Tiago Dória, que votaria em branco, pois naquele momento ele não tinha essa vontade. No entanto, o grupo lhe acolheu muito bem e está nesta casa hoje representando, pois ele percebeu que era o melhor. Afirmou que, se for necessário, ele irá à luta, mas com respeito, e advertiu aos colegas que não batam nele, pois se baterem não terá medo de rebater, pois não vai receber pancada de vereador, que há 2 mandatos esculhambava o prefeito e que agora diz está tudo certo, porque é o prefeito dele. E concluiu dizendo que continuará lutando pelos poço-verdenses e por não haver outros edis para se manifestar nas considerações finais, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, ficando todos convocados para o dia 3 de outubro de 2017, às 19 horas, realizarem a próxima sessão ordinária. E para constar, eu, vereador Edson Jesus Reis Santos, lavei apresentei a ata e abaixo a subscrevo. Submeto a ata em discussão e votação. Vereador Rivan. Solicito uma correção aí na ata, haja vista que estou aqui desde o dia 10. Mas viu, vereador Ivan, na ata fala que foi na fala do vereador Léo que ele disse. Então, a ata está repetindo o que o vereador Léo disse. Aí, pronto, faremos as devidas correções. Peço ao senhor vereador Edson Didio que proceda à leitura da pauta. Pauta da sessão ordinária de 053 de 2017, 3 de outubro de 2017. Proposição. Projeto de decreto legislativo 002 de 2017, vereador Rivan Francisco dos Santos, concede certificado à professora irmã Marielle Maria de Lourdes Silva aos professores formados no ano de 1993, ao Colégio Estadual professor João de Oliveira e professores da turma constante no anexo 1 e 2. Em tramitação desde 26 de nove de 2017. Projeto de Lei 906 de 2016 dispõe sobre a regulamentação do sistema de transporte e prestação de serviços através de motocicleta, denominado mototáxi do Providente, em tramitação desde 6 de 2016. Projeto de Lei 928 de 2017 do Governo Municipal dispõe sobre a criação do programa de coleta seletiva e inclusão social e econômicas de coletadores de materiais reciclados do sistema de logística de reserva, seu conselho gestor de outra providência. Projeto de Lei 929 do Governo Municipal dispõe sobre a política municipal do meio ambiente e das outras providências. Projeto de Lei 930 do Governo Municipal revoga a Lei Municipal número 294 de 2001, de 20 de abril de 2001, e recria o Conselho Municipal do Meio Ambiente e das outras providências. Projeto de Lei número 931 de 2017 do Governo Municipal institui o Fundo Municipal do Meio Ambiente de outra providência. Projeto de Lei 933 de 2017 cria o Conselho Municipal de Política Cultural, CMPC, Fundo Municipal de Cultura, FMC, de Poço Verde da outra providência. Projeto de Lei 934 dispõe sobre o Programa de Incentivo à Aposentadoria
dos servidores públicos do município de Poço Verde vinculado ao regime de previdência social e das outras providências. Projeto de Lei 935 dispõe sobre o Plano Plurianual Municipal de Poço Verde para o período 2008-2021. Projeto de Lei 936 do Governo Municipal estima a receita fixada de despesa do município de Poço Verde para o exercício financeiro de 2018. Projeto de Lei 937, vereador Léo de Foncinho, denomina via pública localizada no povoado de Saco Camisa, neste município de Poço Verde, e da outras providências. Indicação 125, 2017, vereador Edson Didio, aos ilustríssimo senhor Mauri Batista Freire, secretário municipal de saúde, solicitando que segue 1. Providência administrativa votada para o pagamento de diárias para os motoristas plantonistas lotados na urgência de unidade local de saúde. Indicação 126, 2017, vereador Edson Didio, ao excelentíssimo, ao ilustríssimo senhor Eliel de Oliveira Santana, secretário municipal de Educação, solicitando que segue providências emergenciais voltadas para retorno imediato dos monitores de transporte escolar. Indicação 127, 2017, vereador Léo de Foncinho, ao secretário municipal de Obras e Urbanismo, senhor Emílio de Jesus Souza, solicitando que segue 1. Transformação da Travessa Antônio Cassino dos Santos em uma mini calçadão com interrupção de passagem de veículos como forma de priorizar a passagem de pedestre e melhores aspectos urbanísticos referido local. Indicação 128, 2017, do presidente Alexandre, ao secretário municipal de Obras e Urbanismo, senhor Emílio de Jesus Souza, solicitando que segue providências emergenciais voltadas para Capina da rua Pedro da Rocha Sobrinho, na sede desta municipalidade, em apresentação. Todas essas últimas indicações estão sendo apresentadas na data de hoje. Ofício da Secretaria Municipal da Educação. Cumprimento cordialmente em resposta à indicação 119/2017 do vereador Edson de Jesus Reis Santos, apresentamos em anexo a relação de escolas que possuem reservatórios para capacitação de água pluviais. Informamos ainda que a Escola Agrícola Municipal Presidente José Sarney, Escola Reunidas Josias Rabelo, Escola Municipal Ildete Falcão, Centro Educacional Alice Mariana e a Escola Infantil Morada do Saber estão participando do projeto Cisternas nas Escolas, em parceria com a Articulação Semiárido Brasileiro, ASA. Este projeto tem como objetivo de levar água para as escolas rurais do semiárido, como construção de cisternas de 52 mil litros. O programa possibilita também um processo de formação e mobilização da comunidade escolar sobre o manejo de água e sobre temas relacionados à convivência como semiárido. Quanto à implantação do ensino médio do Distrito do São José, apesar do artigo 211 da Constituição Federal, em seus 2º e 3º, afirma: a União, artigo 211, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Segundo, os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Terceiro, os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. É de interesse do município, em regime de colaboração com o Estado, implantar o ensino médio naquela localidade, observando as novas regras para esta modalidade de ensino, de acordo com a Lei Federal 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. Secretário Municipal da Educação, Eliel de Oliveira Santana. Em anexo aqui tem a relação das escolas. Queremos reforçar, lembrando que próxima quinta-feira, dia 5, virá participar aqui do grande expediente o policial rodoviário federal Queiroz Souza, chefe do Grupo de Educação para o Trânsito, com o objetivo de apresentar o projeto Cinema Rodoviário, produzido pela Polícia Rodoviária Federal. Esta é uma indicação do presidente Alexandre Almeida Dias.
uma indicação não, foi um requerimento. Por não haver oradores para o grande expediente, nem matérias para a ordem do dia, passamos para as considerações finais. Algum inscrito para as considerações finais? Vereador Léo Foncinho. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, o que me traz a utilizar das considerações finais, não poderia deixar de falar das duas indicações que nós estamos colocando na noite de hoje, né, para que as pessoas possam entender um projeto de lei, na verdade, e uma indicação. A indicação que a gente traz a esta casa hoje fala sobre a transformação. Para quem conhece e mora em Poço Verde, ali onde hoje nós temos a loja de Deleon Celulares, aquela partezinha que fica de Seu Ferreira, ali do início, no quebra-mola, até ali a farmácia de Samuel, para que possa ser transformado aquela rua em um calçadão, um mini calçadão, como fizeram ali onde hoje nós temos a prefeitura, né, aquele espaço, para que ali também possa ser feito um calçadão. Antes de trazer essa indicação, fui procurado por um morador, né, e o que fiz na manhã de ontem foi ir em todas as casas. Na verdade, nós temos poucas casas ali, para quem conhece, tem apenas a casa de Seu Ferreira, que na verdade não dá acesso por uma porta lateral, né, para quem conhece. E do outro lado nós temos o cartório Dona Rosenilda, hoje a loja de Deleon, e se eu não estiver enganado, visitei 4 casas, onde conversei com todos os moradores e falava de uma indicação que foi sugerida por um dos moradores daquela área. Então, estamos trazendo aqui essa indicação, esperamos que possa ser atendida, porque não é um anseio do professor Léo de Foncinho, é um anseio dos moradores daquela região. A segunda indicação, na verdade, nosso projeto de lei, né, e aí gostaríamos de pedir a todos, estamos hoje aqui apresentando, né, que é a denominação das vias públicas na localidade do povoado Saco do Camisa. A gente procurou saber como funcionava a questão dos nomes das ruas, e as pessoas utilizavam alguns apelidos, né, para as ruas, e alguns moradores até não gostam dos apelidos que foram colocados em 2 determinadas ruas. Então a gente traz esse projeto de lei para esta casa, para que a gente possa, assim que depois de aprovado, a gente levar às instituições, para que quando levar o cartão da água, o cartão da Energisa, possa ser colocado com os nomes corretos daquelas ruas. Lá nós temos hoje, que está por lei, que é... Pedro, por favor, me preste aí. Lá nós temos hoje apenas o conjunto, que é o conjunto que leva o nome do pai de Nega, de Elias, e temos também uma rua que é considerada lá como Rua da Nação, que é o nome da mãe do vereador licenciado Gileno. Então a gente está trazendo aqui depois para que possam as pessoas verem quem são as pessoas e que foram também escolhidos pelos moradores de cada rua. Mas também não poderia deixar de falar nessa noite de hoje, senhor presidente. Hoje estive em Aracaju, e aí eu queria deixar claro que o que usaram como representante do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do município, me sinto muito feliz por isso, né, mas não sou representante apenas dos trabalhadores rurais, não sou representante apenas dos jogadores de futebol, do esporte, nem da educação, nem da saúde. Eu sou representante do município de Poço Verde. Quero aqui deixar claro, e a gente está procurando buscar dentro das nossas possibilidades, trazer
coisas novas para o nosso município, independente de qual área seja, mas que vai favorecer a população possoverdense. Então, queria aqui dizer a um representante de agricultor, que é presidente de associação, José Reinaldo, lá da barragem, que nós estamos buscando a cada dia. E hoje tivemos uma reunião muito boa na cidade de Aracaju e precisamos nos mobilizar com tudo que vem acontecendo, com os cortes que estão sendo feitos por esse governo golpista, né? E precisamos, sim, nos mobilizar e vamos colocar o trabalhador rural na rua, na praça, aonde for preciso para lutar pelos seus direitos. Então, quero aqui agradecer a todos, desejar uma boa noite e que Jesus possa nos abençoar a cada dia. Muito obrigado. Mais algum vereador para as considerações finais? Por não haver outros oradores para as considerações finais, declaro encerrada a presente sessão, convocando todos os membros para a próxima sessão ordinária, no dia 5 de outubro de 2017, no horário regimental.